Você que vive em Santa Catarina deve ter se acostumado ou até mesmo se incomodado com a chuva dos últimos meses e também com as previsões de mais água daqui para frente. A quantidade de chuva esperada para outubro era de cerca de 150 milímetros, mas na verdade choveu quase 5 vezes mais. Comparando toda essa água com o trânsito, por exemplo, essa rua, que agora o fluxo de veículos segue normalmente. Mas pensem, em horários de pico, o que acontece? A rua não suporta a quantidade de veículos e o resultado todo mundo já conhece. Tudo para. No caso da chuva, a água acumula e surgem as enchentes e os problemas muito bem conhecidos. Pensando nesse problema histórico de enchentes aqui em Santa Catarina, nós fizemos esse reportagem. Nós vamos falar sobre as consequências, as prevenções e também as relações históricas e culturais entre o homem e essa catástrofe. Você confere agora o reportagem. Desastre pode acontecer em qualquer lugar, mas no Brasil, fatores como o tamanho, a diversidade de biomas, tipos de relevos, distribuição da população, entre outros motivos, influenciam para o que os especialistas chamam de potencial de risco. Entre os estados, Santa Catarina, assim como o Brasil, mas numa região menor, também concentra muitas dessas características, que faz com que os especialistas definam a região como corredor de desastres. Santa Catarina é um estado em que é difícil você categorizar qual é o desastre predominante. Se nós pegarmos o Atlas de Desastres de Santa Catarina, a gente vai verificar que inundações, né, ou mais bruscas, enxurradas, tem 34% do número total de desastres ocorridos, e o outro extremo, né, um é o excesso de água, outra a falta de água, tem 30%. Mas nesse meio tem vários tipos de desastre caracterizados nas mais diversas épocas do ano. Então, para você falar de Santa Catarina, qual é o principal problema relacionado a desastre, a gente vai ter que estar primeiro detalhando qual é o desastre que a gente quer se referir. Então, para cada região tem um desastre mais predominante, mas não necessariamente o único. E hoje, os meteorologistas de Santa Catarina e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, chegaram a um consenso. Foram mesmo tornados que provocaram tanta destruição. A pior enchente dos últimos 14 anos em Santa Catarina já matou dezenas de pessoas e deixou mais de 40 mil desabrigadas. O que o grupo de engenheiros quer é que Santa Catarina alcance o nível de prevenção de outros estados brasileiros e até de outros países, onde as catástrofes naturais, quando vêm, até causam estragos, mas não mais danos irreversíveis à vida do homem. O desastre é um fato social, né? Ele só ocorre em função de uma vulnerabilidade social que está ali emergindo, né? E que foi construída. Então, uma chuva, a gente sempre usa esse exemplo, né? Uma chuva no meio do oceano, é uma chuva forte, a chuva não é uma ameaça, tu não tem uma vulnerabilidade, tu não tem um desastre. E estudos já mostraram que, dependendo do nível da comunidade, a segurança não é o primeiro nível que ela precisa. O primeiro nível, às vezes, é a sobrevivência que eles chamam das necessidades primárias. A pessoa se comer, se alimentar. A gente costuma entender desastre como um acaso do destino, um acontecimento onde, até mesmo de má sorte, onde não há como prever o que vai acontecer. Né? Nós, historicamente falando, né, nós entendemos que sim, não que os desastres eles são previsíveis, mas os desastres eles são, em grande medida, produzidos. Produzidos porque pela nossa forma de interação com a sociedade. Nossa enquanto seres humanos em geral. Em determinadas épocas do ano, a chuva em excesso representa uma ameaça para boa parte dos 6.800.000 habitantes de Santa Catarina. Segundo o Banco Mundial,
as 449 inundações registradas entre 91 e 2012 somam 8 bilhões de reais em prejuízos para o Estado. E aí uma das preocupações da história ambiental é entender até que ponto os seres humanos influenciam a natureza e até que ponto a natureza influencia os seres humanos, percebendo essa relação como uma estrada de mão dupla, onde não é só o ser humano que pode tudo em virtude de ser possuidor de cultura, mas também uma natureza que também impõe os seus limites, impõe as suas próprias dinâmicas. E a enchente é um pouco disso. A enchente é a natureza, vamos dizer assim, contra-atacando. Contra-atacando, né, eu não estou querendo dizer que essa natureza é má, que essa natureza é vingativa, essa não é a minha intenção. Contra-atacando pensando como os seres humanos se estabeleceram próximos a esses espaços. E isso acontece pelo processo de valor da terra urbana, acontece pela essa discussão, né, por ter mais acesso aos serviços que o centro ele disponibiliza, né, o deslocamento é mais fácil, você reduz custos de deslocamento dentro da cidade, quando você ocupa áreas mais centrais, né, é onde a infraestrutura maior da cidade está disponível. Então, isso é o que a gente fala de segregação socioespacial, que produz a ocupação de áreas que são áreas, muitas vezes, de preservação permanente, áreas que não deveriam ser ocupadas. Mas muita gente ainda não atingiu o nível de segurança. Aí, para você oferecer segurança para uma pessoa que ainda está num estágio de não é a sua necessidade, a sua disposição de cooperação é complicada. Incentivar a prevenção é economicamente mais viável, pois os gastos com recuperação chegam a ser 7 vezes mais caros. Por isso, a informação deve ser o objetivo dessas ações. Ela pode mudar a forma como as pessoas entendem a prevenção. Passou a discutir a importância da comunicação de risco e de conversar com as comunidades, né, para que se discuta, inclusive, qual é a percepção que elas têm ou como elas compreendem, como que aquele lugar foi construído, como que a comunidade se constituiu. Né? Como é que a área passou a ser ocupada e por que ela foi ocupada de uma determinada maneira? Quais são os hábitos que existem nessa área e que podem estar relacionados com o risco de desastre? Quais são as ações que as pessoas podem desenvolver para reduzir essa vulnerabilidade? Se você pega uma área de risco, uma comunidade que tem um nível econômico e social já mais evoluído, é muito mais fácil. Agora você pega uma região em que as pessoas que habitam ali um nível social muito precário, o nível econômico pior ainda, né, habitam em áreas de risco que não são legais, né, já estão ali com habitações, com uma infraestrutura muito precária. Você propor que ela tenha um determinado comportamento de frente a uma ameaça, a cooperação é muito mais difícil. Quando se trabalha risco do desastre, e a gente está falando daí de análise de risco, de análise e mapeamento de risco, ele tem que ser muito assertivo, porque a informação ela tem que ser melhor qualificada para aquela região de acordo com o risco associado. Então, se eu estiver falando de algo muito genérico, eu vou perder o crédito da minha informação. Se eu digo que vai chover de maneira muito volumosa para toda Santa Catarina e esse volume de chuva acaba não se configurando em determinadas regiões, numa próxima informação eu vou ter a dúvida da população. E essa dúvida é problema para quem está trabalhando com prevenção de desastres. A comoção social que tomou conta do país após as enchentes de 2008 em Santa Catarina e de 2012 no Rio de Janeiro motivou a criação da Lei 12.608, que instituiu no Brasil a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. A partir de uma cultura de prevenção que já estava sendo discutida pelos estudiosos, a lei acaba enfatizando medidas para a prevenção de riscos. A população não vai ficar esperando em que o órgão público faça tudo por ela. Ela busca informação, ela se previne, ela toma atitudes quando é iminente a ocorrência de algum tipo de problema. Mas a cultura brasileira, pelo fato de não ter uma cultura de prevenção, dificulta muito isso. Então nós empurramos. Muitas coisas que se fala pós-desastre, ainda no sofrimento, no sentido de fazer, mas em pouco tempo a sociedade, eu não culpo só os políticos, a sociedade como um todo esquece isso aí. A ideia de se trazer memória parte do pressuposto que, se o indivíduo for lembrar desses momentos de sofrimento, desses momentos de infortúnio, desses momentos de destruição,
ele vai agir mais rapidamente para evitar que essa destruição ocorra nas mesmas ou em piores condições como ocorreu antes. O que se quer é que as pessoas que esse sofrimento não exista, que o sofrimento, né, a gente não vai conseguir reduzir esses eventos a zero, muito provavelmente não do modo como a gente vem vivendo, mas se quer reduzir esse sofrimento e isso é possível por meio da participação social, da proteção de direitos, do protagonismo, né? Então as comunidades elas têm que ter direito à voz.